ficar, por exemplo, 30 dias sem doce nenhum, essa maçã fica mais doce. Tem gente que chupa limão e acha doce, né? Por quê? Porque ela está habituada a achar o doce de verdade. Então, temos dois problemas aqui, tá? Primeiro é o açúcar. O açúcar refinado, esse de mesa, esse açúcar fininho, esse aqui é a droga mais viciante do século. Eu não sei se eu descobri ou se eu adquiri intolerância à lactose. Tá. Então, eu vejo muito, dois combos, né? Que é falar sobre a lactose e sobre o açúcar. Tá. Né? Diz que é o maior veneno. Realmente é um veneno pro corpo? Como é que é? É um veneno, tá? Nós temos grandes problemas com açúcar e temos grandes problemas com leite, né? Primeiro que o açúcar não é açúcar, né? Não é um produto natural, um açúcar natural, né? Deus não criou açúcar, sabe, em saquinho. Ele criou um açúcar específico para aquele alimento, né? Tipo, a cana-de-açúcar tem sacarose, a laranja tem frutose, né? O leite tem a lactose, para poder adocicar aquilo ali em quantidades perfeitas. O açúcar é algo tão viciante que as tuas papilas gustativas se acostumam tanto com ele que às vezes a dose tem que aumentar. Tipo, por exemplo, às vezes tu não sente mais o gosto de uma maçã hoje, mas se tu ficar, por exemplo, 30 dias sem doce nenhum, essa maçã fica mais doce. Nossa. Tem gente que chupa limão e acha doce, né? Por quê? Porque ela está habituada a achar o doce de verdade. Então, temos dois problemas aqui, tá? Primeiro é o açúcar. O açúcar refinado, esse de mesa, esse açúcar fininho, esse aqui é a droga mais viciante do século. Quando eu comecei meu trabalho, há uns 20 anos atrás, eu falava isso. Eu tenho até que achar vídeos, né? Que às vezes eu tenho uns vídeos que eu sou meio profeta, assim. Eu falava que vai chegar um dia em que vai estar na prateleira do supermercado assim, ó, consuma com moderação. E chegamos, tá no rótulo, tá, né? No rótulo, alto é verdade. Teor de, sabe? Alto teor de gordura. Isso, de açúcar, né? Já tá ali a profecia, né? Entendeu? Então, por quê? Porque ele dá grandes problemas, né? O primeiro é o vício. O primeiro problema do açúcar é o vício. O açúcar, né, ele dá a mesma abstinência, a mesma ansiedade de uma droga. Nós pegamos ratos, né, em laboratórios, de um lado colocamos cocaína, de outro lado colocamos açúcar refinado. Quando nós tirávamos o açúcar refinado, eles partiam para a cocaína e vice-versa. Mas eles davam preferência sempre ao açúcar refinado. Caramba! Eles não iam primeiro na cocaína, né? Eles iam primeiro no açúcar. A gente estudou isso muito, né? E hoje existem artigos que mostram isso. A gente consegue perceber que a abstinência do açúcar gera ansiedade igual uma abstinência de droga, tá? Porque mexe no circuito realmente de dopamina e a pessoa acaba se viciando naquilo ali. Eu acho que o açúcar refinado deve ser banido, né? Outra coisa que o açúcar faz também, e que é muito, muito interessante de se estudar, é mexer com o sistema nervoso, tá? Então, pacientes, por exemplo, com TDAH, né, que é um transtorno de hiperatividade e déficit de atenção, essa pessoa pode estar literalmente drogada com os açúcares de hoje em dia. E ela achar, né, que é um problema genético dela, né? Ela é genético, a maioria das pessoas que tem TDAH, elas estão acima do 40. E hoje muitas crianças estão com TDAH também, mas tu vê a quantidade de açúcar que essas pessoas estão usando, a gente pode usar 27 gramas por dia. Tá? 27. O brasileiro usa 150. Caramba, não é nem o dobro. É loucura. 5 vezes, não. 5 vezes mais? 5 vezes mais. Nós podíamos usar 10 quilos por ano, nós usamos 54 quilos de açúcar. Eu falo 54, o número parece pequeno. Eu fui no supermercado ver o que era 54. É um carrinho de supermercado de açúcar. Porque, lógico, a gente não compra tudo isso em açúcar, mas distribuído no dia a dia. Não, distribuído no dia a dia, né? Isso. É muita coisa. Então é muito açúcar, tá? E esse açúcar acaba fazendo com que a gente fique hiperativo. Por exemplo, um achocolatado. Chocolatadinho que a gente dá para as crianças aí, né? 2 colheres de achocolatado tem 1,5 colher de açúcar refinado. Você imagina o teu filho tá drogado? Eu ia falar, a criançada leva isso pra escola. Tá drogado. Do achocolatado. Imagina o resto que ela comeu durante o dia. Então, quer dizer, o açúcar, hoje ele tem que realmente estar como um dos maiores vilões, né? Outra coisa que o açúcar faz, e que as pessoas às vezes não param para pensar, né? É engordar muito. O açúcar é o vilão da dieta, né? Por diversos motivos. E quando eu falo açúcar, eu não tô falando do açúcar da manga, açúcar do aipim, tô falando assim, açúcar refinado. Desculpa cortar, mas nem aquele açúcar, como é que fala? Esqueci o nome. O escurinho? O mais grosso, O mascavo, o mascavo, essas coisas. Eles também entram nesse grupo ou não? Entram nesse açúcar grupo. É açúcar e pronto. Não, mas o mascavo, por exemplo, ele tem mineral, que metaboliza ele mesmo.
Então nós já estamos falando do açúcar metabolizado. Entendi. Não é o mesmo açúcar. Como a gente fala do sal, por exemplo. O sal grosso, por exemplo, é melhor do que o sal refinado. O sal integral, com o sal refinado. Então tá, é a mesma linha de raciocínio. Mas assim, ó, para engordar, eu dependo de calorias. Tá? Então a caloria do alimento não é só açúcar, gordura também tem caloria, proteína também tem caloria. Mas o açúcar, por ser ingerido em grande quantidade, ele acaba engordando a gente muito. Dá um exemplo, tá? Uma pessoa padrão, ela tem que ingerir de 1.800 calorias a 2.200 calorias. Padrão. Uma pessoa padrão que vive do dia a dia, enfim, o trabalho dela. É a média que a pessoa tem que viver com calorias, né? Caloria é a capacidade energética que o alimento tem, né? Caloria vem de calor mesmo, a capacidade que ele queima, né? que gera energia. E a energia gera calor, enfim, isso é caloria. Então, você tem uma ideia, a gente pode usar 27 gramas de açúcar por dia. Nós usamos 150 gramas. Tem um cálculo nutricional, não é exato, mas é proximal. 1 grama de açúcar, 4 calorias, 1 grama de gordura, 9 calorias, 1 grama de proteína, 4 calorias. Então, se 1 grama de açúcar tem 4 calorias, 150 vezes 4, 600 calorias. Então, você imagina só de açúcar refinado, nem falando só refinado, nós brasileiros ingerimos 600 calorias de açúcar refinado por dia, que dá uma refeição de arroz, feijão, bife, salada de tomate, cebola, alface e ainda um pouquinho de farofa. Quer dizer... Olha a troca. O volume é algodão e chumbo. Se eu só tirar o açúcar refinado, eu já consigo emagrecer automaticamente 600 calorias, é um déficit calórico gigantesco. Muito. É uma dieta, ele economizou até com o nutricionista aqui. Só não economizar com açúcar. Por isso que a pessoa começa a parar com açúcar, ela começa a ficar mais calma, ela reduz o nível de ansiedade. Dorme melhor, né? Dorme melhor. Ela começa a ter um intestino melhor. Mas tem uma coisa interessante, tá? O açúcar rouba o magnésio do nosso corpo. Os adoçantes, qual o melhor? Então, não, tem coisa boa, tem? né? Eu acho que o adoçante. Um produto industrial, ele não é ruim desde que ele seja bem produzido. Sim. Tem tudo que nos produz não presta. A gente não pode pensar assim. Não pode generalizar. Não pode. Né? Então, o adoçante que não presta é aspartame. Esse é letal, esse não deve ser mais usado. Isso eu acho que já chegou, acabou, né? Tá? Nós temos sucralose, temos outros adoçantes. Xilitol, né? O xilitol não dá para comparar com o sucralose. O xilitol é mais saudável, né? O xilitol, entre linhas, vem stevia, o melhor, tá? Depois vem xilitol, que é extraído dos cereais. Sucralose não é boa, tá? Mas ela é passável. Agora o aspartame não tem mais possibilidade de estar sendo usado. Subiu também, né? Praticamente. Não, tem, quase em tudo tem. O aspartame é ninja, tá por tudo, porque ele é uma droga já muito usada, então ele acaba sendo de um valor custo-benefício melhor, tá? Tá vendo, Moniquinha? Tá explicando aqui. Então adoçante, não. Agora, a stevia, sim. A stevia, eu uso stevia todos os dias, tá? Então, quiser adoçar alguma coisa, eu adoço com stevia. Claro que o meu paladar já acostumou um pouco melhor, então eu fiquei menos doceiro, né? A gente fica menos doceiro quando começa a cortar o doce. Não tô falando pra pessoa parar de comer doce, a gente não tá fanatizando. Mas também não tô dizendo você não mudar. Porque se o teu pai disser pra ti que tu pode fazer uma cagada por semana, 2 cagadas por semana, eu acho que ele não te ensinou nada, né? Entendeu? Então, a minha missão, pelo menos, é de puxar a tua orelha. Agora, tu vai decidir ou não.